Tarde. Eu me chamo Vancler Augusto Geraldo, sou evangelista na Assembleia de Deus, em Santa Cruz, Rio de Janeiro, e resolvi fazer esta pequena gravação porque tenho recebido muitos comunicados e perguntas, pessoas bastante apreensivas com o arrebatamento da igreja. Outras preocupadas, e bastante pessoas preocupadas com esse negócio do chip que está se falando por aí, que vai ser implantado. Só um adendo a respeito do chip. A palavra de Deus, ela nos diz que não será assim, ou seja, não acontecerá isso antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da desobediência. E esse ser, esse homem do pecado, o filho da desobediência, ele só se manifestará no período chamado de tribulação. Nós sabemos que o período chamado de tribulação, ou grande tribulação, por que tribulação e grande tribulação? Porque tribulação será os primeiros 3 anos e meio desse período, que será de um total de 7 anos. Então, os primeiros 3 anos e meio vai ser um período em que o trio satânico que estará operando na Terra, ele vai usar de inteligência com as pessoas e tal, principalmente com os judeus, e ele vai fazer um acordo, tipo, não, vocês podem ficar em Israel, adorar, continuar adorando o Deus de vocês aí, não tem problema nenhum. Então, no final dos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, é que começará verdadeiramente o período da grande tribulação, quando ele vai tentar, ou vai colocar o sinal da besta, uma imagem da besta lá dentro do templo de Israel, profanando o templo, segundo Daniel 9:27. Então, esse negócio dessa preocupação aí, que as pessoas estão com o chip que vai ser implantado nas costas da mão ou na testa, eu quero que você saiba que isso aí vai acontecer no período da grande tribulação. Segundo o meu conhecimento, no período da grande tribulação, a igreja de Cristo, os salvos, não estarão mais na terra. Já terão sido arrebatados, terão sido tirados da terra e levados para o céu. Mas também existe um questionamento, mas como é que vai ser isso? Se a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, como é que pode isso? Bom, queridos, é bom que fique claro o seguinte: no período da grande tribulação, nós sabemos que haverá um rijo clamor de trombeta, e vai ser muito rápido. A Bíblia chega a dizer que será no abrir e fechar de olhos, coisa muitíssimo rápida. Então, raciocine comigo. Se vai ser uma coisa muito rápida, a pessoa tem que já estar preparada. Não adianta querer se preparar no último instante, porque não vai dar tempo. Outra coisa, nós entendemos pela palavra de Deus também, existem algumas referências que você pode ver, 1 Tessalonicenses 4, de 13 até 18, você vai encontrar algumas coisas. Você vai também em 1 Coríntios 15, versículos 50, 51, 52. Ali fala também que nesse período, quando o Senhor vier para arrebatar a igreja, tem gente que confunde muito arrebatamento da igreja com a volta de Cristo. Arrebatamento da igreja e volta de Cristo são coisas distintas. Acontecerá sim o arrebatamento da igreja. E você que está salvo, você vai ser arrebatado. Tem salvo que será arrebatado, mas tem gente que fica se garantindo porque tem o seu cartão de membro e está salvo. Cartão de membro não garante salvação de ninguém. É bom que fique claro. E o arrebatamento é para salvo.
Está claro isso? Arrebatamento é somente para os salvos. Agora, o que vai acontecer? Quando o Senhor vier, quando tocar esse rijo clamor de trombeta que a Bíblia fala, essa trombeta vai ser tocada no céu e ela vai passar por todas as camadas que existem e vai descer aqui na terra. E ao entrar na terra, ela vai até o profundo da terra. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Porque a coisa está diferente. Agora, no momento, quem morreu em Cristo, o espírito foi para o céu, o corpo foi para debaixo da terra. Então está o espírito lá no céu sem o corpo e está o corpo aqui na terra sem o espírito. Mas nessa hora, esse espírito vai entrar no corpo dessa pessoa e essa pessoa vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Para o nosso entendimento, muitas vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas para Deus não. Para Deus não existe impossíveis. Isso irá verdadeiramente acontecer. Então, todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Aquele teu parente que já morreu há muito tempo, vai ressuscitar. Aquele teu amigo, aquela pessoa que você amava tanto, que morreu em Cristo, vai ressuscitar. Aí alguém diz assim, mas como é que pode acontecer um negócio desse? A pessoa morreu há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, não existe nem mais ossos. Dentro da nossa visão humana, a gente não consegue compreender algumas coisas. Por isso é preciso que haja fé, que a gente entenda que existe possibilidade, porque não estamos falando de uma atuação nossa, e sim uma atuação de Deus. O mesmo Deus que faz com que uma criança seja gerada dentro do ventre de uma mulher e lá fica tudo no lugar certinho, o coração fica naquele lugar, o rim fica naquele lugar e começa a se formar a mente, toda a massa encefálica, tudo que... Isso é um milagre, é que a gente já acostumou com o dia a dia disso. Mas voltando ao assunto do arrebatamento, aqueles que morreram em Jesus vão ressuscitar. Aí alguém pergunta assim, mas e quem estiver vivo nessa hora? Porque certamente, na hora do arrebatamento, vai ter os salvos que ainda estão vivos. Vai ter aqueles que já morreram, mas vai ter aqueles que estão vivos. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar e receber um corpo incorruptível. E a Bíblia diz, que esse corpo ele se revestirá de incorruptibilidade. Não vai morrer mais, não vai apodrecer mais. Viu? Então, esse corpo ele vai ser revestido de incorruptibilidade, ele não vai morrer nunca mais, ele vai ressuscitar. E ao ressuscitar, nesse mesmo momento, aqueles que estiverem vivos com os seus corpos normais, vai ter o corpo transformado. Transformado? Exatamente. É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, e é o que fala lá em Coríntios 15 também. E vai ser ressuscitado. A pessoa será ressuscitada nesta hora, louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não me pergunte como é que vai ser essa transformação do corpo. Eu não sei te explicar isso, mas sei que não existe nada de impossível para Deus. E outra coisa, a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. A carne e o sangue. Mas uma vez que o meu corpo foi transformado, essa carne não é a mesma. Não é a mesma. Aquele que ressuscitou também não vai ter uma mesma carne para poder entrar no céu. Você se lembra de Jesus quando ressuscitou? Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou num outro corpo, não foi no mesmo corpo que ele foi sepultado. E nesse novo corpo, ele se apresentou aos discípulos quando eles estavam num lugar com tudo fechado, estavam ali com medo, com muito medo dos judeus da época, estava com medo das perseguições da época, eles estavam ali, fechados, e de repente a Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio deles e diz, Pai seja convosco.
E eles não conseguiram entender, portas fechadas, janelas fechadas, e de repente Jesus se apresenta no meio deles. Sabe o que é isso? Corpo glorioso. E sabe o que é isso? É que você também receberá o mesmo corpo que Jesus recebeu. Porque Jesus foi a primícia, ele foi o primeiro, ele ressuscitou. E agora nós teremos também o nosso corpo mudado, transformado, para poder entrar no céu. Muito bem, acontecido isso, houve o arrebatamento daqueles que morreram em Cristo, houve a transformação dos corpos, ou dos corpos daqueles que estavam vivos, né? E eles então começam a subir. Agora a Bíblia diz que nós não passaremos à frente, ou não precederemos aqueles que morreram. Nós vamos subir juntos, nós vamos subir juntos, e vamos. Mas a Bíblia não diz também que a gente vai entrar logo no céu. A Bíblia diz que vamos encontrar o Senhor nas nuvens, encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Agora uma coisa, tão logo a igreja do Deus vivo, ou seja, os salvos, seja tirada aqui da terra, aqui começa um período chamado de tribulação, ou grande tribulação, é um período de 7 anos. A igreja não estará aqui. Não fique preocupado com esse negócio de chip que vai ser colocado nas costas da tua mão ou na tua testa, porque quando esse homem do pecado se manifestar, será no período da grande tribulação, e você, salvo, não estará aqui mais. Você estará no céu. Agora a Bíblia diz que nós vamos subir. Os que tiveram o corpo transformado, os que ressuscitaram, vamos subir a encontrar o Senhor nas nuvens. Vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Aí alguém pensa assim, eu vou para o céu, lindo céu, lá vai ser uma maravilha, lá vai ser o lugar em que eu só vou me alegrar, lá não vai ter problema nenhum. Meu querido, eu quero que você saiba que a primeira coisa que vai acontecer depois que a igreja for levada, você vai para um tribunal. Quando a gente fala em tribunal aqui na terra, a gente tem que lembrar de advogado de acusação, de advogado de defesa, de juiz, de promotor, e para algumas cabeças isso é um problemão falar em tribunal. Agora a igreja vai sair daqui, nós vamos para um tribunal, e lá nesse tribunal vai ser julgada as nossas obras, as minhas obras, as tuas obras. O que você tem feito para a salvação de alguns? O que você tem feito? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem buscado? Ou fica ouvindo esse negócio aí de chip e fica com medo? Quantas pessoas têm entrado em contato comigo preocupadas e com medo? Se você é salvo e tem cartão de membro, você vai subir. Agora lá nesse tribunal vai ser julgado as tuas obras. Entendeu? As tuas obras serão julgadas lá. Porque tem coisas que o teu pastor não sabe, que a tua esposa não sabe, que teu esposo não sabe, que tua mãe não sabe, que teu pai não sabe, né? E que muitas vezes acontecem coisas erradíssimas, e você está pensando ali que está tudo impune. Deus está vendo. Agora esse tribunal, alguém diz, poxa, mas se eu vou passar no tribunal, querido, se você subiu no arrebatamento, a tua salvação está garantida. A sua salvação está garantida. Agora, nós vamos passar por esse tribunal, porque ali nesse tribunal será julgado as nossas obras, e de acordo com as nossas obras receberemos algumas coisas. Por exemplo, vai ter salvo lá no céu que vai receber coroa. Vai ter salvos lá no céu no dia desse julgamento, que o Senhor vai chegar e vai estar tudo registrado nos livros. E ali vai ser julgado. E outra coisa, aqui na terra, você manda um representante lá no tribunal para te representar, ou coisa desse tipo, um advogado. Lá o comparecimento é pessoal. Você que terá que estar lá pessoalmente, saiba disso. E ali vai ser julgado as tuas obras. Tudo que você fez será julgado ali. Eu glorifico a Deus por causa disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós seremos julgados pelo que está naquele livro. Então, vai ter, como eu disse ainda há pouco, vai partir no arrebatamento, subiu, está salvo. Agora, esse tribunal é para quê? Algumas pessoas vão receber coroas.
outras pessoas vão receber galardões, tem pessoas que vão receber uma determinada coroa. Eu, às vezes, fico me imaginando lá nesse dia, e eu, de maneira nenhuma, posso achar que a minha coroa será igualzinha à coroa de Paulo. Eu não consigo nem admitir isso, porque Paulo foi um dos maiores ícones, para não dizer o maior, do Novo Testamento. Foi Paulo que em 3 anos ele evangelizou toda a Ásia Menor, que sofreu, apanhou e não desistiu. Ele sofreu muito. Então, e foi ele que foi arrebatado até o 3º céu. Tornou-se o apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Então, haverão coroas diferentes, coroas com muitas pedras, com poucas pedras. Alguém pode dizer assim, mas isso tudo é fanatismo, isso tudo é conversa fiada, queridos. Deus preparou para nós o melhor. Se a Bíblia fala que as ruas que os crentes vão andar será de ouro, imagina isso. Agora vê, não é esse tipo de ouro aqui não, ó. Porque a Bíblia diz também que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, foi isso que Deus preparou para nós. Então esse ouro aqui eu já vi, não é desse ouro, é algo muito melhor. Você vai andar assim em ruas de ouro. Aqui o homem dá muito valor ao ouro, lá Deus vai usar ouro para calçar rua, para salvo passar, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Vai ser maravilhoso. O assunto ele é extenso, o assunto... para se pormenorizar levaria muito tempo. O motivo principal que eu quero te dizer é isso: vai haver o arrebatamento da igreja e você fique firme com Jesus para participar do arrebatamento. Fique firme com Jesus para não estar perdendo tempo na igreja. Eu sei que tem muita gente que está liderando e que não explica isso para as ovelhas, e as ovelhas não sabem nem como fazer a perguntar sobre isso, sobre aquilo, mas pergunte, questione, procure saber, questionar, ler a Bíblia. No começo aqui, eu falei para você ler 1 Coríntios, tem gente que fala 1 Coríntios, não é 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50 até o 52, por aí, viu? E também leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. E existem muitas e muitas outras referências bíblicas que falam sobre isso. Então, fique tranquilo, procure ser fiel e aguarde esse momento que está para chegar. Viu? Depois que nós passarmos por esse tribunal, aí vai ter crente com coroa, vai ter crente sem coroa, vai ter crente com galardão, vai ter crente sem galardão, e todo mundo salvo. Sabe por quê? Lá não vai ter esse negócio de ciúme, achar que um é melhor do que o outro. Não. Isso tudo pertence aqui. Lá, não. Lá, se eu não tiver coroa nenhuma, eu vou estar salvo. E eu vou olhar para o meu irmão que tem a coroa e vou até entender que ele tem a coroa porque ele trabalhou mais, porque ele fez mais, porque ele se deu mais, porque ele serviu melhor. O importante é a salvação. Aliás, tem crente que diz isso: o meu negócio é ser salvo. Coroa, galardão e tal, isso aí, eu não estou nem pensando nisso, eu quero é ser salvo, querido. Eu quero ser salvo. Mas eu quero também, se puder, eu quero receber a minha coroa, eu quero receber meu galardão, sim, vai ser diferente, louvado seja o nome do Senhor. Agora, depois disso tudo, passou por essa etapa aí, o julgamento, outro detalhe, é individual, tá? É individual, você vai estar lá, saiba disso. Agora, depois de passar todo esse julgamento, vem a boda do cordeiro, que é o casamento do noivo com a noiva. Você já percebeu aqui na terra, você já esteve aqui em algum casamento? Já viu algum casamento? Já participou de algum casamento? O que acontece? Você tem geralmente um corredor na igreja ou num salão de festa, não é isso? E ali por aquele corredor, do lado direito tem parentes, familiares, do outro lado também tem parentes, familiares, vizinhos e tal. E quem é que chega primeiro para o casamento? Já se perguntou isso?
quem chega primeiro é sempre o noivo, não é verdade? Pois é, o nosso noivo já está lá, já foi, está aguardando a igreja. E a igreja vai entrar nas bodas do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. E ela vai entrar linda por esse corredor, aí não vai ter parente de um lado, parente de outro não, porque se foi salvo vai estar junto com a gente, vai ser a igreja. Mas vai ter anjo de um lado, vai ter arcanjo do outro, vai ter querubim de um lado, vai ser uma bênção, vai estar lotado. E eles vão se surpreender. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles vão olhar para a noiva e eles vão admirar a sua beleza e vai dizer: ah, como é bonita a noiva do Cordeiro, aleluia, será desta maneira, louvado seja Deus. Então que Deus te abençoe, que você continue firme, que prevaleça em nome de Jesus dentro do teu coração os ensinos da palavra. Por isso é bom ler, por isso é bom meditar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que você continue firme, aguardando a volta de Jesus. Me perdoe aqueles que estarão contra esse tipo de ensino, me perdoe aqueles que têm mais conhecimento de que poderia ter sido abordado aqui, mas é muito pouco tempo e está muito artesanal essa gravação. Você não imagina como está sendo artesanal essa verdade. Mas eu venho com outros vídeos para você, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu faço uma oração por você. Deus Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, este primeiro vídeo, preocupado com tantas pessoas que têm me perguntado a respeito desses assuntos. E eu te peço, Senhor, que esse vídeo chegue com um alento para os corações. Abençoa a tua igreja na terra, abençoa o teu povo na terra, tenha misericórdia do Brasil, abençoa, Senhor, as lideranças, que haja despertamento nas lideranças para ensinarem, Senhor, para o seu povo, para o seu rebanho, para a sua igreja, a respeito destas coisas, Senhor, que está por acontecer e tem tanta ovelha que nem sabe disso. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Esta é a oração do teu servo Vancler. Eu te agradeço por tudo, no nome poderoso do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que Deus te abençoe, Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.